Fala, empresário de sucesso, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lucre Mais, o nosso podcast que fala exatamente sobre histórias e negócios. Afinal de contas, todo bom negócio começa com uma grande história. Então, quero convidar todos vocês aí para acompanhar esse episódio. Vai ser um episódio muito bacana. Tem muita coisa boa que a gente vai conversar hoje aqui, trazer muitas dicas. Estou com uma convidada muito especial. Então, quero pedir para que você aí já se acomode no seu sofá, pegue teu suco, refrigerante ou café, não sei, faz a pipoquinha e vem conosco que esse episódio vai ser muito bacana. Galera, queria desde já também agradecer a sua audiência, né? Todo mundo que está acompanhando o Lucre Mais. Sei que tem pessoas do Rio Grande do Sul que estão acompanhando, tá me dando feedback. Tem pessoas em São Paulo que também estão falando. Então, queria demais agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado, beleza? Já queria pedir para que você possa se inscrever também e ativar as notificações para você não perder nenhum dos novos episódios. Tranquilo? Então vamos lá, sem mais delongas, como eu digo. Hoje eu vou pedir um reforço aqui, porque hoje o dia foi um pouco estressante, tô com a cabeça doendo aqui, então eu vou colocar os óculos aqui para me dar uma força. Eu tô aqui com uma amiga, uma parceira de negócios, a gente não se conhece há muito tempo, mas o pouco que a gente se conheceu ali, a gente já trocou uma ideia e viu que realmente as coisas caminham para uma boa parceria. Eu acho que isso é o que a gente vai falar aqui também, isso é o cerne de você ter resultados maiores e extraordinários, é você estar conectado, bem realmente ajustado para que as parcerias gerem novos negócios, beleza? Mas estou aqui com minha amiga Cícera Ferreira, queria agradecer, minha amiga, demais você ter aceito o convite, dizer que as portas do Lucre Mais aqui estão abertas aí para você. Eu que agradeço o convite e já quero convidar vocês para seguirem, gente, o Lucre Mais. Vem com a gente aí para vocês terem qualidade de conteúdos diária, tá? Para vocês estarem assistindo aí futuramente. Galera, é isso que eu sempre falo, é a gente se ajudar, porque o nosso crescimento, não, quando a gente se ajuda mutuamente, não é A ou B que cresce. Quem cresce é o ecossistema como um todo, quem cresce somos todos nós. Então, a ideia de se ajudar é o que faz a diferença. Eu acho que esse é o grande segredo. Quando você quer ir longe, é melhor que você não vá sozinho. Você tem que estar bem acompanhado, fazendo boas parcerias, que é o caso de você. Ela aqui, Cícera, é escritora, professora universitária e consultora de negócios, e hoje ela vai compartilhar um pouquinho da sua experiência, do que você faz, como você atende os empresários, quais são as dores dele. E a gente vai trocar uma ideia aqui, bater um papo. Vamos com tudo. Minha amiga, como é que estão as coisas? Primeiro, tá tudo bem, tudo em paz, né? Tudo na paz, com muita correria, muito planejamento estratégico. Na verdade, esse segundo semestre ele foi muito desafiador. A parte econômica do Brasil, né? Tarifaço, com um monte de coisa, mas a gente tá na guerra diária, a gente não baixa a cabeça. Como bom brasileiro, a gente não baixa a cabeça. Eu acho que esse já também é um outro diferencial do povo brasileiro, né? Essa questão de ser realmente guerreiro. Não que outras pessoas ou outras nações não sejam, mas o Brasil, ele tem virou até meio que já um jargão nosso, né? De não desistir nunca, batalhar sempre. E quando você decide empreender, aí é que as batalhas devem ser travadas, porque todo dia a gente mata um leão e assim sucessivamente, concorda? Eu consigo enxergar o empreendedorismo de uma forma seguinte. A gente começa por um sonho, sabe? É uma coisa muito insana, uma coisa muito louca. Começa por um sonho. Depois que a gente tem esse sentimento empreendedor, a gente coloca em prática. Nesse momento que a gente vai colocar em prática, é aí onde começam os desafios empresariais. E que eu digo para você que, às vezes, o empresário, ele sofre, ou o empreendedor iniciante, não é porque ele gosta de fazer as coisas erradas, é porque, às vezes, ele não tem conhecimento contábil, conhecimento jurídico. Falta orientação. E isso prejudica no dia a dia. Quando é que ele vem buscar isso? Quando apanha. Exato. Entendeu? Quando sofre aquilo, aí sente. Eu tô nesse ramo já há um bom tempo, o escritório são 10 anos, mas antes de eu abrir o meu escritório, já trabalhava em outro escritório, trabalhei por quase 10 anos lá também. Então são quase 2 décadas, né? Não vou falar muito para não revelar a idade. Mas o que você falou agora é exatamente, você que está em casa, se você está começando, procura ajuda agora. Por quê? Se você pede ajuda no início, você cresce com mais estrutura, você cresce mais organizado e isso faz com que teus resultados sejam diferentes. Geralmente, é o que Cícera bem falou, nós somos procurados quando há um problema.
Dá para resolver? Com certeza. A gente vai brigar pelo cliente sempre e tentar resolver e encontrar a melhor solução para você. Entretanto, essa melhor solução às vezes vem acompanhada já de multas, já vem acompanhada de um parcelamento, de um débito que você poderia ter evitado se você tivesse pego a orientação antes. Então, acho que o empreendedor, ele deve entender isso. Não buscar para apagar o fogo, mas para ser cada vez mais preventivo, para que a gente consiga ajudá-los e eles caminharem começando com o pé direito, de fato. O que é que você acha, minha amiga? Você acha que esse início é fundamental ao acompanhamento ou não? Rapaz, é o seguinte, não é só fundamental, é necessário. Agora, não é todo mundo que inicia ciente disso. Verdade. Como você bem enfatizou, realmente o pessoal só busca depois que apanha. Então, hoje, eu tento trazer um trabalho, para você poder entender, até um trabalho de blindagem empresarial. A blindagem empresarial é fazer com que você, empresário, acorde Isso. antes de levar a lapada. Show. Entendeu? Aí eu busco o quê? Parceiros como contadores para ajudar, parceiros na área jurídica, que eu já estou também na área jurídica, e mandar um abraço para toda a galera aí que já está comigo na área jurídica, em especial doutor Gabriel, Rita, doutora Eduarda e doutor Dijan. Massa. Eu acho que dizem sempre assim, né? Que dois grandes amigos do empresário é o advogado e o contador. Porque quando dá o BO, a gente tem que estar pertinho ali para ajudar. Mas eu gosto sempre de abrir esse leque, porque quanto mais pessoas conectadas dentro do seu know-how, vai acrescentar o negócio. E se você quer crescer, você precisa, como eu estou falando, você precisa realmente definir os passos e objetivos para que você consiga o seu resultado. Uma coisa que você sempre falou, você falou muito bem agora, a questão do sonho, né? Todo empreendedor ele começa com um sonho, mas executá-lo é que às vezes torna uma tempestade, porque quando você vai executar, você começa a ver que a aplicação, a aplicabilidade daquilo é mais difícil do que parece. Quando a gente tá só sonhando, né, eu penso que tem uma empresa X, Y, desse tamanho, desse jeito, mas quando você vai para a prática, é mais complicado. E eu já queria lançar uma pergunta para você, minha amiga Cícera. O que é que você julga extremamente necessário ou fundamental para um empreendedor que ele deve ter nesse início? O que é que ele deve fazer? O que é que você acha que deveria ser um bom começo? Eu vou dar uma receitinha de bolo e que você que está em casa não pode esquecer dessa receitinha de bolo. Em primeiro lugar, se você tem um sonho, você tem que pensar assim, será que eu gosto de fazer isso? Porque às vezes o sonho é mais porque quer ganhar dinheiro. Então, antes de começar o negócio, não pense só, vou fazer isso para ganhar dinheiro. Pensa assim, vou fazer isso porque vai me fazer bem. Eu vou acordar animado, feliz para fazer. Não tem coisa melhor do mundo do que você empreender algo que você ama e você sabe fazer. Exceto se você tem muito dinheiro para investir e não sabe ainda o que fazer, mas vai contratar grandes players, grandes pessoas do mercado, aí você pode investir no que você quiser. Mas, a princípio, o sonho ele tem que estar atrelado ao seu propósito de vida pessoal, ao que você gosta de fazer. Eu gosto de cozinhar. Ok, abra uma lanchonete, abra um restaurante. Eu gosto de cozinhar, mas eu acho que eu vou abrir uma loja de cosméticos. Aí tu não vai ser feliz, sabe? Eu acho assim, em primeiro lugar, é você se encontrar, se achar no mercado. É isso que eu gosto de fazer. Por exemplo, eu me achei no mercado quando eu entendi que eu gostava de salvar empresas. Então, fui fazer curso de Direito. Graças a Deus eu estou concluindo agora, porque o meu objetivo é cuidar e zelar pelos negócios. Como hoje, como sou consultora, eu já tenho essa preocupação de zelar pelos negócios. E aí, entrando na área jurídica, aumenta, porque eu quero trabalhar a blindagem empresarial no negócio. Então, a princípio é isso. Eu penso assim, não pense em dinheiro. Número 1, não pense em dinheiro. Pense que vai fazer algo que está dentro do seu propósito de vida. Após isso, aí vamos agora à parte burocrática. Vamos à receita. Porque ninguém foge dela. Verdade. Em primeiro lugar, gente, procure um contador. É regra, é lei. Procure um contador. Procurou um contador, achou um nome legal, registra esse nome. Eu estou vindo hoje de uma reunião que foi lapada em cima de lapada aí, porque tem uma empresa querendo processar outra empresa por causa de registro de marca. Então, registrou a marca. Nesse hub, nesse momento ainda, o que você vai fazer? Procurar um setor jurídico para entender o que é a parte tributária, o que é a parte trabalhista, entender coisas simples. Gente, às vezes com 300, 400 reais, você paga 1 hora de um advogado para tirar suas dúvidas. Verdade. Então, assim, não apanhe por falta de conhecimento, não apanhe. 2 pessoas fundamentais para o negócio. O negócio não vive sem um bom contador e um bom advogado. Verdade, concordo. Depois disso, conseguiu unir
tudo isso, esses mix de conhecimento dentro do teu negócio, aí sim você vai montar o prédio. Por que eu estou falando nisso? Olha, prestem atenção nisso agora. Trabalhei com um advogado que morou nos Estados Unidos e ele falou assim: Cícera, os empresários dos Estados Unidos, eles antes de abrir o negócio, senta com advogado, com contador. É isso aí. Aí o brasileiro não senta com ninguém e vai montar o quê? Prédio, subprédio. Colocar iluminação, pintura, segurança, um monte de coisa, mas não se preocupa com a segurança intangível do negócio. Verdade. Então, essa é a preocupação hoje. Então, gente, não façam o inverso. Primeiro, você se baseia no conhecimento do teu negócio, nas leis que regem o teu negócio. Depois disso, aí pronto, vamos montar o prédio. É isso aí. É aquela ideia, você construir... Eu falo, viu? Não, mas fica à vontade. É você construir a casa pela base, né? Muitas vezes o empresário quer construir a casa pelo teto e não pode. Você precisa entender que existe processo. Quer empreender? Existe um processo. Esse processo é um passo a passo. Então, você tem que construir uma base sólida que parte exatamente de informações, né? Você tendo informações que te dá segurança, você consegue ali colocar um tijolo após o outro para você poder construir, que é o que você bem falou, assim, realmente. E os norte-americanos, você vê cada vez mais, assim, empresas, startups sendo criadas, né? A galera tem ideias e expandem, crescem muito rápido. A história da Amazon, por exemplo, o cara... é sensacional. Tem um livro bem interessante que fala sobre como eles contratam, a questão de cultura e etc. Então você começa a ver que é muito bem pensado. Só que aquilo não foi pensado por uma única pessoa. Ele teve a ideia, o start. Mas aí ele trouxe consultores, ele trouxe pessoas que compartilhou do mesmo ideal que ele. Disse, olha, eu te ajudo com a parte contábil. Aí vem Cícera aqui e já ajuda com a parte de negócios. Aí vem o advogado lá, Victor Brito, que nos atende, por exemplo, já entra com a parte jurídica. Então, quando você vê, são várias cabeças desenvolvendo com o empresário aquele sonho. E aí, claro, não vai dar outro. O cara vai conseguir ir mais longe. Por quê? Porque aquilo que ele não é tão bom, ele tem pessoas boas para fazer. Aquilo que ele não entende, ele delega, ele contrata pessoas. Já o que ele sabe fazer, eu não sou ótimo em vendas, em comunicação. Então, cara, veste a camisa, vamos para cima que vai dar certo. Verdade. Não é desse jeito? Desse jeito. Então, assim, quando eu olho para isso, realmente eu entendo que o primeiro passo... Não sei se você tem essa impressão, Cícera. O primeiro passo, como você decide abrir a empresa... vai dizer muito de até onde ela vai chegar, né? Porque é como eu sempre comparo, é como uma camisa. Se você bota o botão primeiro errado, você vai fechando, quando chega em cima, ou falta botão ou sobra casa. Por quê? Porque não fecha. Você tem que estar ajustado e bem alinhado. E uma coisa que me impacta muito com os empresários, e eu até quero compartilhar com vocês um cuidado, uma cautela que tem que ter, que é na área tributária, gente. Porque o empresário novo, ele acha que o dinheiro é dele, ele bota no bolso e gasta. E não funciona assim. O governo tá aí para dar lapada em você e dizer assim, ei, gatinho, volta aqui, não é assim não é todo no teu bolso não. Tem que deixar uma parte aqui pro governo. Então, assim, se hoje você tá passando por algum problema tributário, tá sufocado com isso, nós temos aqui nosso host já que ele trabalha com isso, mas eu estou dando uma dica como consultora de negócios, porque diariamente eu consigo ver quais são as misérias dos empresários. E por incrível que pareça, são sempre as mesmas. Os mesmos erros. Verdade. Só muda o nome da empresa, mas os erros empresariais são os mesmos. Então, assim, tenham cautela, gente, nisso daí, que isso é muito importante. Eu concordo plenamente, porque essa parte tributária, inclusive, é algo... Você que está em casa, se você já empreende, você sabe o que eu estou dizendo. É algo muito complexo, né? Principalmente na legislação brasileira, né? Você vê o Código Tributário Nacional, é um catatal ali, realmente, de páginas e mais páginas que mudam quase que constantemente, e aí você fica naquele... Poxa, o que é que eu faço da minha vida? Eu digo, você é empresário, então você precisa estar realmente alinhado com pessoas para você conseguir enxergar e entender um pouco mais sobre isso. Por quê? O tributo é algo inerente ao negócio. Não tem como você ter uma empresa e não pagar imposto, né? O tributo, ele faz parte do processo. Agora, como é que eu faço para reduzir? Existem possibilidades? Tem possibilidade. Dependendo da sua atividade, você tem redução de base de cálculo de ICMS, tem redução de base de cálculo PIS, COFINS. Se for do Simples Nacional, um ramo de autopeça, tem substituição tributária. Então você já reduz o ICMS aqui no estado da Paraíba. E às vezes você tem esses produtos aí no leque da tua empresa e você não está sabendo utilizar
inteligentemente esse crédito a seu favor. E aí você economizaria muito, 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 muito e tá deixando dinheiro na mesa. E claro que o governo ele não vai chegar para te dizer, olha, isso aqui é teu. Não, ele vai dizer, opa, traz para cá. Se você não reclama, se você não mostra que esses benefícios estão a seu favor, aí ele vai realmente ser um peso. Não é verdade? Isso é Não é verdade, verdade. minha amiga? Estou falando alguma besteira hoje aqui? Não, pelo contrário, eu acho que assim, é fundamental a importância que você está falando, que é um alerta para o pessoal. Eu disse no início do nosso programa aqui que tudo começa num sonho, mas Verdade. tudo termina com um pesadelo. Verdade. Quando você realmente não busca o que é o correto no negócio. Aí tem pessoas que empreendem, quebra e diz assim, empreender é a coisa mais horrível do mundo. Não, horrível é a sua falta de conhecimento. Porque Boa. para quem empreende com Perfeito. conhecimento, não tem isso. Eu tive casos já de pessoas que abriu um negócio. Isso aí para mim foi uma coisa mais impactante. Que fechou com 2 meses. Disse, não, isso não é para mim. Tá, ou seja, empreender, você como dono, você pensa que vai, eu vou a hora que eu quero. Não, não vai. Infelizmente, você vai trabalhar até nos finais de semana, no feriado, enquanto o teu funcionário, ele vai estar em casa dormindo, ou no feriadão, ele vai estar na praia, tu vai estar dentro do teu negócio. Às vezes ajeitando a luz que quebrou, às vezes ajeitando a encanação que quebrou, Verdade. e assim vai. Ou às vezes está sentado para fazer planejamento, fazer acompanhamento. Então, o empresário, ele trabalha mais do que o próprio colaborador do negócio. E a dor de cabeça realmente é para ele. Mas se seria afinal, o que é que tem de gostoso nisso? Ai, gente, empreender é um sentimento tão bom, tão forte, que nos dá de toda forma liberdade geográfica, liberdade financeira e a possibilidade de enriquecer. E eu vou falar sobre riqueza agora. Massa. Eu senti desejo de falar sobre riqueza e vou falar embora. sobre riqueza agora. Gente, tem pessoas, os famosos bolas murchas que estão perto da gente, assim, tu só pensa em riqueza. Às vezes é aquele teu marido, aquele teu namorado, a tua irmã, tua mãe, que às vezes crava lá a faca e diz assim, ei, teu sonho não vai para frente não, porque tu só quer ser rica. Nesse momento você tem que lembrar, nossa, se Salomão foi rico, Jó foi rico, por que na minha vez eu vou ser pobre se eu sou filha de um Deus que é rico? Verdade. Sabe? Então, assim, empreender nos dá essa possibilidade, esse sonho de querer. Mas a gente não pode pedir dinheiro a Deus, a gente pode pedir, como o rei Salomão pediu, sabedoria. E por que eu estou trazendo essa palavra de fé para vocês? Peço sempre sabedoria. Porque no momento de fraqueza que vocês estiverem, lembrem de uma passagem bíblica bem bonita, que é Jó 7, se eu não me engano, que fala justamente disso, de fortaleza, que o Senhor vai ser tua fortaleza nos negócios. Busquem sempre Deus nos negócios. Inclusive, eu quero aproveitar para mandar um beijo para todo o pessoal do Projeto Verbo Empreender, no qual eu sou embaixadora do Verbo Empreender. Massa. E o Verbo Empreender, ele fala de Deus nos negócios, onde a gente se reúne 2 em 2 meses nesse projeto, e a gente faz um encontrão dos empresários também com oração. Não, top. Eu sempre falo muito isso lá no escritório. A gente tem uma reunião de alinhamento mensal. E nessa reunião, lá a maioria somos cristãos, lá. Grande parte da minha equipe. E eu diria, eu acho que 80% da minha equipe. E a gente tem um momento de oração lá. A gente ora não só pela J Barros Contabilidade, essa marca que apareceu aqui na tela agora, mas a gente ora também por nossos clientes. Ah, isso é bom. Porque a gente tem uma máxima lá, Cícera, que a gente... É o seguinte, tem uma frase lá que é institucional, todo mundo que entra lá tem que saber. Não cuidamos de CNPJ, cuidamos de sonhos. Ai, que lindo. Por que isso? Porque, veja só, pra gente da J Barros, aquele número de CNPJ... Eu vou gravar essa frase, pode falar. Pode gravar. A gente tem uma camisa, depois eu posso até... pra você entender, porque pra gente da J Barros, a gente criou essa ideia, desenvolveu essa ideia de entendermos que cada CNPJ ali representa uma família, representa um sonho de alguém, representa o sustento de alguém. Então, é uma responsabilidade muito grande, entendeu? Então, quando a gente faz esse momento, você falando sobre oração, eu achei muito massa isso. Já salvou. Eu achei muito massa isso, porque... A gente tem isso lá no escritório, a gente ora por cada cliente no início do mês, pedindo para que Deus abençoe e abra as portas. Por quê? Eu tenho interesse que o meu cliente cresça, eu quero que ele seja uma referência, seja um case de sucesso, que a gente está aliado, a gente é parceiro, então se ele cresce, a gente está crescendo junto. E tem uma frase bem interessante que eu li uma vez, e que eu acho que faz parte desse contexto. Se Deus for teu sócio, faça grandes sonhos. E realmente é verdade, porque...
O que é que tem que fazer você para ter sucesso? Cara, você tem que buscar informação, buscar estrutura, você tem que investir em conhecimento, você tem que mudar sua mentalidade, você tem que buscar realmente outros horizontes para que você cresça. Mas tudo isso está debaixo da permissão do Senhor. Então, o primeiro ponto é que realmente você traga Deus para o negócio. Como? Entregando as suas primícias e fazendo, entendendo que na realidade a gente depende dele, né? Tudo que a gente tem não é pela força do braço ou pelo conhecimento, é pela graça que ele nos deu para que a gente desenvolvesse isso. Então, hoje o podcast aqui já foi para um clima mais ou menos, um culto aqui, mas eu quero que você entenda, é porque onde tem cristão não tem como você falar de uma coisa e não tocar em outra, né? Até porque eu escutei uma vez algo que dizia assim: Deus não coloca os sonhos no coração do homem que se não pode realizar. Massa. Então, assim, eu levo isso pra mim e eu entrego realmente. É tanto que, agora, vou contar um segredo meu aqui, viu, gente? Toda vez que eu vou dar consultoria para alguma empresa, antes de eu entrar, eu dou uma paradinha na frente da empresa, Senhor, que nessa empresa que eu tocar, transforma em ouro. Amém. E sempre multiplica essas empresas. É impactante. Glória a Deus, glória a Deus. Impactante. Não, eu acho que esse é o grande segredo, né? É você realmente trazer Deus entendendo que sem Ele nada existiria. Minha amiga, e voltando aqui a parte dos negócios aqui, só pra gente entender mais, o que é que você acha? Você acha que para quem empreende, a principal dificuldade é a falta de capital? Ou como é que você enxerga isso? Dá para começar sem capital? Ou tem que esperar ter 1 milhão para poder começar? Ou como é que é? Essa pergunta foi capciosa. Ela agora bateu fundo, mexeu aqui com minha mente. Rapaz, por incrível que pareça, eu fui a louca que já comecei uma empresa com menos de R$100. Entendeu? Então, assim, entrei de cara com a sócia, na época, muitos anos atrás disso, vamos entrar, vamos começar. E a gente tinha, na época, o dinheiro para poder ter uma consultoria com a contadora, e depois a gente foi conseguindo mais dinheiro e foi organizando tudo, e a gente teve um crescimento muito bom, muito grande. Tudo bem, a sociedade quebrou, viu, gente? A sociedade quebrou, me lasquei muito. Mas eu acredito, assim, ficou aprendizado, experiência. Ficou aprendizado, graças a Deus. Assim, eu agradeço. Eu agradeço a queda. Foi muito bom. Mas, voltando ao conteúdo, não dá para começar uma empresa tão do zero, sem dinheiro. Não dá. Certo? Não dá. Cícera, mas e se eu começar um e-commerce no Instagram? Aí eu pego as roupas do modelo dropship. Aí eu disse, agora tu consegue começar um empreendimento sem dinheiro. Ou seja, algo que é mais voltado para mídias, você consegue ter um custo muito baixo para iniciar. Boa. Algo que é produto, aí é mais caro porque você vai ter que ir em busca de fornecedores. Então, não existe aquilo, precisa ter muito dinheiro para investir? Não, você precisa achar o nicho certo, o nicho que você quer para poder entender como investir. Então, mídias digitais é hoje a maneira mais prática de você poder começar um negócio gastando muito pouco. Às vezes você não gasta nada, só basta você ter expertise de poder procurar um e-commerce que possa te dar o material e você paga quando o cliente paga e vai lá e busca e faz a devolutiva para o cliente. Então, assim, depende. Eu não posso generalizar e dizer assim, tem que ter 1 milhão, não. Aí, vamos lá, eu quero montar uma estrutura que vai comportar fornecedores, tá? E vai atrás de ter 1 milhão agora para poder pagar tudo isso. Sim. Entendeu? Então varia, depende da área que você queira. Então eu estou dizendo hoje que isso. Mas eu vou dar agora uma estatística, anotem essa estatística. Quem quer começar a empreender e não sabe por onde começar e tem uma graninha para investir, eu vou dar agora a dica do 1 milhão. Boa, deixa eu já anotar aqui. Anotem. Vamos raciocinar comigo. Um dia que eu posso encontrar uma plataforma que me dá um retorno do que eu posso investir com mais facilidade. Gente, vai no Amazon, deixa eu ver, no Mercado Livre, no rodapézinho deles tem dizendo que foi mais vendido no semestre. Então você vai lá e diz, cara, deixa eu ver o que foi mais vendido. A última vez que eu vi lá, o mais vendido, em primeiro lugar no Brasil, estava a área de vestuário. Vestuário, em segundo lugar estava a parte eletro. Então, assim, gente, moda ainda está muito em alta. A gente acha que não, mas está muito em alta. Mas eu vou dar agora uma estatística global de como hoje está, mais ou menos, as áreas que você pode entrar com mais facilidade. Que está ainda muito quente no mercado, certo? A nível nacional, em primeiro lugar, sempre, quando a gente faz o levantamento, vai estar celular,
câmera digital, um monte de coisa voltado para a parte eletroeletrônica. Vai estar em primeiro lugar no Brasil. Segundo lugar, está sendo vestuário. Terceiro lugar, mulherada estética. Terceiro lugar, estética. Em quarto lugar, quebrando todos os recordes, pet shop. É verdade. Tá em quarto lugar, minha gente. Olha que cachorro deixa dinheiro em pet shop, viu? Verdade. Então, são essas 3 áreas que vocês querem, se quiserem evoluir mais rápido financeiramente, que embarquem aí, certo? Peguem a onda do momento, que ainda está nisso. Massa. Galera, espero que você esteja anotando aí, porque o que ela tá trazendo hoje de conteúdo aqui realmente é algo de prático, que ela vive, né? Você tá no dia a dia atendendo empresários, em contato com empresários, e isso muda qualquer jogo. Porque, como eu falei, você pode buscar essas informações sozinho não tem problema. Só que quando você tem uma pessoa que guia teus passos, já traz essa vivência, que é o que você tá fazendo hoje, trazendo dica, dando receita de bolo. Isso aí acelera o teu crescimento, porque o tempo que você levaria pesquisando para chegar à informação, Cícera já deu a informação para você aqui, 0,800. Você não vai precisar pagar nada. A única coisa que você vai fazer, se você ainda não fez, é se inscrever aí no canal para você não perder mais nenhuma dessas dicas. Meu amigo, e dentro desse ponto do que a gente falou, sobre essa dica que você falou, o seu contato com empresários, qual a importância de um network, um bom network na vida empresarial? O que é que você acha? Em relação ao network, eu acho que é uma fonte, sabe? É você participar de eventos, workshop, oficinas. Nos conhecemos, gente, em um evento. É isso aí, galera. Estamos aqui hoje. Então, em relação ao network, eu acredito que é uma das bases muito fortes que a gente tem, mas tem que ter cuidado. Eu vou contar agora, vamos falar em desgraça. Tá na hora já. Já passou aí, das galera, 9 horas. Momento da polêmica agora, hein? Cuidado, alô empreendedor iniciante ou empresário que está em ascensão. Cuidado. Vocês vão ter realmente parceiros que vão buscar aquela velha parceria maravilhosa, mas também vai ter os sugadores, que são aqueles vampiros que sugam os empresários. Aí, como a gente está falando desses vampiros, que vocês têm que ter cuidado, eu trouxe para vocês aqui meu livro Mentalidade Empreendedora, que ele fala justamente sobre isso. Tem uma parte boa, bem bacana, falando sobre o cuidado que você tem que ter. Mas, Cícera, por que tu inventou de colocar dentro do teu livro falando sobre os sugadores? Porque um dia eu já fui sugada. Um dia, alguém já pegou meu conhecimento, meu dinheiro, utilizou disso, montou o próprio negócio e eu fiquei com as dívidas. É pau. Sacanagem. Então, assim, cuidado com esses sugadores de energia, sugadores financeiros, que tem pessoas que chegam para você, não é para fechar parceria. Chega para você, que é para você dar dinheiro a ele e você não ter parceria. Cuidado com esses sugadores. E aproveite com o meu livro Mentalidade Empreendedora, que está falando muito sobre isso, além de blindagem empresarial, e também ajuda você a refletir como está o seu negócio. Que massa, sensacional. Essa questão do network é uma palavra que está muito em alta, né? Todo mundo, não, vamos fazer um network. Eu sempre tenho alguns cuidados e ponderações a respeito. Por quê? Um network realmente estratégico, um network que dá resultado, é um network baseado em parcerias. E parcerias é bom para quem? Para mim ou para a Cícera? Não. Parceria é bom para os dois, tem que ser bom para os dois. Então, o que você falou aí exemplifica uma realidade de mercado. Você que está aí do outro lado, cuidado com as promessas que vão virar a mesa, que vai virar o jogo, mas você tem que injetar X mil reais e tal. Precisa ter cuidado. Por quê? Porque você precisa também ter um filtro. Buscar pessoas confiáveis. Todo dia sai de casa um beijo e um sabido. Quem você quer ser? Quando se encontra, né? Aí pronto, já era. Negócio. Eu já fui um beijo uma vez. Eu já fui um beijo também, várias vezes. E é bem complicado. Então, aprenda. Existem 2 formas de você aprender. É levando topada ou vendo alguém levar uma topada. Então, você que está aí do outro lado, você está pegando aqui insights de coisas que aconteceu com ela na realidade, né? Pessoas que sugaram. E a gente está trazendo à mesa aqui esse ponto para que você abra os olhos e entenda que nem todo mundo veio para ajudar, nem todo mundo está para ajudar. Então você precisa ter esse filtro.
Eu falo muito que network não é, até falei isso em outro podcast, não é muito sobre o que você pega da mesa, é sobre o que você leva, sobre o que você acrescenta, é sobre o que você realmente acrescenta na vida das pessoas. Você tem um network genuíno, estratégico, e aí eu vou falar sobre o estratégico, mas o network focado é sobre você levar conhecimento àquilo que você sabe. Se eu apenas quero extrair de Cícera ou de algum outro parceiro, então na realidade eu quero me promover em cima dessa parceria. E aí é complicado, entendeu? Então você precisa ter esse cuidado. Agora, seja estratégico. Estratégico por quê? Porque você vai a um ambiente, como você falou, né? A gente se conheceu em um ambiente de negócios. Beleza. No ambiente de negócio, sei lá, ontem a gente esteve em um ambiente de negócio, vou botar que tinha 70 pessoas, talvez. É uma média. Ou tá uma média de 70 pessoas. E aí você tem 40 minutos de coffee break, um exemplo. Então você vai conseguir se conectar a 70 pessoas? Possivelmente não. Então, quando você sai de casa, você já precisa ter a tarefinha de casa pronta. Eu quero me conectar a perfil assim, assado, a pessoas que se posicionam assim. Porque se você mapeia isso, quando você chega lá, você consegue ser estratégico em atingir, em fazer as conexões que você precisa fazer. Porque as conexões que trarão resultados são aquelas conexões em que você se identifica na outra pessoa. Porque pensa bem, eu tenho um princípio comigo, mas eu não enxergo esse princípio em você. Se a gente fizer uma aliança, uma parceria, a gente possivelmente não vai dar tão certo. Por quê? Porque parceria é estar alinhado. Então você que está aí do outro lado, seja estratégico, faça as conexões estratégicas. Às vezes você não consegue se conectar a todo mundo. Então a quem você precisa se conectar? Quem são as pessoas que vão te acrescentar? Quem são as pessoas que você pode também acrescentar na vida delas? Network, acho que é muito sobre isso. Concorda, discorda? Estamos mais ou menos, estamos alinhados. Concordo, minha gente, demais, 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 demais. Posso pegar aqui o livro? E outra coisa, viu? Ninguém anda só não, viu? Ninguém caminha só. Então você vai ter que buscar realmente bons parceiros de verdade, porque senão não vai pra frente. E eu trouxe esse livro para presentear ele, minha gente. Olha, eu peguei pra ver aqui, já ia fazer um jabá, é o meu presente dele. Que coisa boa, deixa eu apertar sua mão. Obrigado, Então acho que é Cícera, deixar obrigado, um convite lindo desse ter esse livro maravilhoso. Eu sou um amante de leitura, realmente eu gosto muito de ler e só o título aqui, Mentalidade Empreendedora. Galera, já você vai dizer onde o pessoal vai encontrar, mas se você puder adquirir o livro, conhecimento em geral, é a forma em que você muda qualquer situação. Não, minha vida não está muito fácil. Cara, investe em conhecimento. Não, eu queria aprender mais. É conhecimento. Eu queria abrir novas portas. É conhecimento. Você precisa mudar a mente para que você consiga realmente estar linkados a novos horizontes, a construir novas coisas. Até teus sonhos, né? Ele parte muito da tua base, parte muito de tua leitura. Então, mentalidade empreendedora, a mentalidade que transforma visões em resultados. Massa. Onde é que a galera pode adquirir, gente, Cícera? Vocês podem me seguir, ciceraferreira.adm, que a gente faz a entrega. Mas a novidade boa é que esse livreiro agora também vai ser digital e a partir de outubro vocês já vão encontrar nas grandes lojas digitais de plataformas. Que massa, aí, sensacional. Você surpreendendo aqui, galera. É sobre isso que eu falo. É sobre você estar conectado a pessoas de resultado. Você quer ter resultado? Se conecte com quem já está tendo resultado. Faça movimentos com pessoas que já estão na área ou no local onde você quer chegar. Por quê? Porque é muito mais fácil, poxa. Eu quero trilhar um caminho. Eu disse outro dia isso ao meu cliente. Eu quero trilhar um caminho. Empreender é isso. Eu quero trilhar um caminho. O caminho é, às vezes, escuro, perigoso, eu não conheço, eu não sei. Mas eu fiquei sabendo que existe um guia lá, seja um contador, por exemplo. E esse guia, ele conhece o caminho, ele conhece os perigos e pode te auxiliar na trajetória. E eu pergunto pra você agora, tu vai querer ir sozinho ou você vai querer ir com guia? É melhor ir com guia, cara. Então investe, busca informação, porque vai mudar os teus resultados serão com certeza outros. Minha amiga, dentro dessa questão do network que a gente falou, às vezes o empresário acha caro, tá em workshops, em treinamentos, ter que pagar e investir nisso aí, mas qual a importância, qual a sua visão, o que você diria para essa galera que tá em casa? Caro não é investir em conhecimento. Caro é você não ter o conhecimento e perder as oportunidades. Em relação a oportunidades, eu quero falar sobre oportunidades agora, certo?
Dentro do teu negócio, preste bastante atenção, que tu vai me assistindo agora. Eu vou olhar aqui para essa câmera e falar para você que está me assistindo. Talvez essa mensagem seja para você agora. Dentro do teu negócio existe uma oportunidade disfarçada. E essa oportunidade disfarçada é justamente o que vai fazer o teu negócio crescer. Afinal, onde está a oportunidade disfarçada? Como você pode buscar uma oportunidade disfarçada e crescer o teu negócio? Como você pode maximizar? Será que você pode transformar até numa hold? Então fica aí essa inquietude na sua mente. Massa. Galera, espero que você esteja anotando tudo aí. Se não está, dá pausa, volta, porque às vezes os grandes insights, eles não vêm de uma estrutura pré-estabelecida. Vem exatamente desse bate-papo aqui que a gente está fazendo, né? Eu dei uma palestra, porque eu estou falando dessa questão de quietude, de achar onde está a oportunidade disfarçada. Eu dei uma palestra há 1 ano atrás em Campina Grande e falei sobre a oportunidade disfarçada. Passou o tempo. Recebi uma mensagem do nada de uma pessoa que estava lá, começou a me seguir no Instagram, ciceraferreira.dm. Boa. Começou a me seguir e disse: eu achei a oportunidade disfarçada dentro do meu negócio e já estou ganhando dinheiro com isso. Cara, não tem preço ouvir isso. E eu digo mais uma coisa para você, e digo para você que está me assistindo agora: o sucesso deixa rastro. Afinal, esses grandes no mercado, quais migalhas deixou que você pode se alimentar? Verdade, verdade. Eu também li certa vez sobre isso, que realmente o sucesso, ele deixa rastros, né? Então, se você quer ter sucesso, cara, é estudar, entender como é que os grandes players, o que é que eles fizeram para ter resultado, que muita coisa vai estar em comum, né? Sim. E aí você pode replicar dentro da sua realidade. Não, mas eu não sou tão grande quanto fulano de tal é. Beleza, pô, mas ele não era tão grande. Né? Ele construiu, ele cresceu. É igual a gente. Quem de vocês que estão assistindo a gente aqui que nasceu andando? Tem isso. A gente é um processo, bebezinho, aí aprende a sentar, depois a engatinhar, depois levantar e por fim andar. Então é um processo. O problema é que muitas vezes nós, enquanto seres humanos, não queremos respeitar o processo. A gente quer pular etapas, dói. Não é verdade? Porque o processo dói, o resultado cicatriza, mas o processo dói. Então, assim, a gente precisa entender isso, que existem ciclos, existem situações que são processuais. É respeitar o processo, manter a perseverança, principalmente a resiliência e construir o que você precisa construir. Cícera, uma outra dúvida, a gente já tá quase caminhando para o final. O episódio de hoje foi tão bom, fluiu aqui que poxa, passou 1 hora e a gente nem viu. Deixa eu te dizer uma outra coisa. E na sua opinião, uma empresa que está iniciando, né, um pequeno negócio, como é que o que essa empresa deve fazer para ser uma empresa sólida e ter realmente ser uma empresa de sucesso? Em primeiro lugar, departamentalizar seu negócio. Mesmo você estando iniciando, infelizmente o empreendedor é aquele cara, o faz tudo. Ele limpa o local, ele paga os funcionários, mesmo sendo um pouquinho, 1 ou 2, ele está ali pagando, ele ajeita a luz, ajeita o teto e assim por diante. Então é o cara que faz tudo. Então o faz tudo às vezes não faz nada. Então se você está iniciando um negócio, começa a departamentalizar, a delegar. Quando você começa a delegar, você consegue entender onde está quem, onde está o que e o que deve ser feito. Então eu bato muito no pé hoje das empresas em questão de procedimentos. Fazer sua cartilha institucional. Dentro da cartilha vai estar todos os dados, todas as informações, o que cada setor tem que fazer, o que cada colaborador tem que fazer. Depois que a gente alinha os processos, a gente faz o planejamento estratégico e coloca em prática. Então, assim, não adianta, minha gente, você hoje, como empreendedor, fazer de tudo. Eu já cheguei a prestar consultoria em história da advocacia, que o dono fazia de tudo. Aí, epa, doutor, venha para cá. O senhor agora vai ficar aqui, seu funcionário aqui e o outro funcionário aqui. Então, era uma unidade que a gente começou muito pequena na época. E para mim hoje é um grande case de sucesso, que de uma unidade hoje tem 9 unidades. Mas a gente primeiro departamentalizou, fez a carta institucional, ou seja, dar nome aos bois e saber quem vai fazer o quê. Se você, que mesmo que está iniciando, fizer esse AIOU, esse passo a passo simples, dá para fazer. Mas, Cícero, como eu faço isso? Bunda na cadeira,
Pega o computador e coloca, meu financeiro hoje vai fazer isso, anota. Meu setor administrativo vai fazer isso, meu DP vai fazer isso. Então, cada setor tem que anotar. Depois que anotou o que o setor vai fazer, quem está no setor vai fazer o quê? Qual a responsabilidade que ele vai ter? Aí você anota também, no final, coloca o nome dessa pessoa e manda ele assinar, que faz parte do contrato aí empresarial para a área trabalhista. Boa. Porque, galera, isso é importante. Concordo demais, super concordo. Porque o que a gente muito para as empresas. Faz, né? Eu vejo muito na prática, as pessoas que eu atendo, é que vai se adaptando à rotina durante o dia a dia. E na realidade tem que ser de uma forma prévia. Você vai contratar uma pessoa, você precisa ter estabelecido os atributos daquela função. E é interessante porque vocês não fazem os atributos, as missões, o que ela tem que fazer, não para a pessoa, e sim para a função. Porque aí pode ser na João, Maria, enfim. Mas se você tem a estrutura daquela função, independente de quem esteja, vai seguir aquele cronograma. E isso traz resultado. Às vezes a gente acha que não, mas você estruturando, mapeando os setores e o que vai fazer cada setores, a coisa realmente é como você bem falou, anda assim, completamente diferente. Tem um livro bem interessante, Empresas Feitas para Vencer, de Jim Collins. É muito massa esse livro, eu até recomendo a leitura. Ele fala sobre isso. Às vezes a gente acha que o segredo é só ter as pessoas certas. Mas no livro ele mostra que além de ter as pessoas certas, você precisa colocar as pessoas nos lugares certos. Então não adianta apenas ter a pessoa certa, mas tem que ter a pessoa certa no lugar certo. Isso aí te dá ROI, isso aí traz resultado. Aí você me lembrou de um fato, o pessoal fala muito em recolocação no mercado. Aí eu digo, existe a recolocação interna. Porque às vezes você coloca aquela pessoa no lugar errado e ela não dá frutos. Quando você troca internamente e faz o processo de troca, você vê como a empresa flui. Então, assim, é também não ficar segurando aquela pessoa em algo que não é bom. Verdade. Eu acho que a nossa função enquanto líder é enxergar exatamente isso, a aptidão de cada pessoa e verificar essa dinâmica com setores. A gente teve aqui Renato da Softcom, que é um gigante aqui. Já entrevistei Renato. Foi? Já. Massa. Renato é fora da curva. Eu gosto demais dele como empresário. É um cara sensacional. E é um amigo, a gente se tornou amigo, somos parceiros de negócio há muito tempo, quando a Softcom não era tão grande quanto é hoje, né? E espero que cresça ainda mais. E o meu escritório também não era, estava iniciando ali, mas a gente fez essa parceria, a gente troca informações. Eu gosto muito de ir lá, a Softcom, sempre que posso. Queria mandar um abraço para Renato, inclusive, vou sempre lá aperreá-lo, trocar uma ideia com ele, e isso é muito bacana. Ele esteve aqui e a gente falou exatamente sobre isso, sobre essa questão de mudança dentro da própria empresa, porque às vezes a gente diz assim, não está entregando resultado, demite, não está entregando resultado, demite. Calma, não está entregando por quê? Qual é o histórico dessa pessoa? Porque às vezes o cara não está entregando resultado agora, mas ele tem um histórico. Mas vamos falar mal dos outros? Bora. Eu não tenho como... Eu vou falar, acabou. Se eu vou falar mal dos outros agora. Às vezes o empresário reclama que fulano e A e B não está dando resultado. Mas o que é que você, quanto empresário, está entregando para ele dar resultado? Às vezes você monta o setor comercial e o cara tem que utilizar o próprio celular porque a empresa não dá. Verdade. Entendeu? Então, assim, tem que ter cuidado com isso. Você pode cobrar, pode, mas o que é que você, quanto empresário, está ofertando? Quais são os meios que está dizendo assim, toma, tu tem esses meios para trabalhar também. Então, assim, é muito fácil cobrar. E às vezes, por que você não se conscientiza como empresário que você também tem que fazer a sua parte? Olha, do jeito que eu sou a favor do empresário, também sou a favor do colaborador. Tem que ser. Eu, quando entro numa empresa, no negócio, eu entro neutra. Verdade. Sabe? Eu não posso punir só por um. Eu tenho que ser neutra para que o trabalho flua, o projeto flua de alguma forma, para que não tenha aquele embate. Porque já aconteceu diversas vezes do empresário me procurar, reclamar da toda a desgraça da empresa. E quando eu faço o levantamento da desgraça, é o empresário. Exato. Sabe o que eu concordo plenamente. Essa é polêmica, mas é verdade. E eu falo sobre isso porque toda relação trabalhista ou toda relação empresarial, até na vida também, né? Se a gente for tratar focadamente e sendo realista, é baseado em direitos e deveres. Exatamente. Às vezes a gente quer muito o direito, né? A gente, não, mas eu tenho direito a isso. Funcionário, tenho direito a isso, isso e isso. E os deveres, o que é que você tem que fazer? A mesma forma... O patrão, o líder, o chefe. Por quê? Porque às vezes, não, mas ele tem que fazer isso.
Calma, você está fornecendo um ambiente propício para a pessoa? E depois vocês cortam eu falando mal dos empresários, tá? Não, tem que deixar que é para virar polêmica. Mas é porque o empresário tem que entender isso, né? Às vezes a gente... Tipo, eu converso com algumas pessoas, não, mas tem que ser assim mesmo. Parece que é a escravidão do Egito, entendeu? E não é, né? Você tem que entender que a equipe ela é muito importante no jogo, né? Você ter a equipe certa, as pessoas certas nos lugares certos, as pessoas estarem bem. Porque, olha, não tem quem produza se você não estiver bem, cara. Se você não tiver com a mente no lugar... Eu sei que problemas... Não, uma vida sem problemas. Se alguém tiver aí, me conta o segredo. Porque não tem como, não é verdade? Mas, problemas... Às vezes, tem alguns momentos na vida que você enfrenta problemas maiores que não dá para deixar da porta para fora. Às vezes, entra aí, fica ali na empresa e você não rende o que deveria. E foi isso que Renato falou aqui. Olha o histórico, vê a pessoa, se o cara sempre performou bem e agora por algum motivo não está entregando, chama ele para conversar, porque pode ser ou insatisfação com a empresa, ou pode ser alguma coisa do lado de fora que está afetando ele. E aconteceu isso com um caso, ele falou de um cara, acho que era Petrolina, inclusive, mas você pode assistir o episódio, tá? É só olhar aqui no nosso histórico que você vai encontrar esse episódio. E aí ele falou, acho que era Petrolina. E aí ele, quando conversou com o cara tava passando uma situação muito complicada, muito delicada, uma situação pessoal que refletiu nos entregáveis dele. Eles ajustaram, ele fez um acompanhamento lá, tentaram resolver e o cara começou a entregar acima da média. É tanto que ele trouxe o cara para João Pessoa, se eu não me engano, ele tá aqui nessa unidade, fez uma proposta para ele sair de lá e vir trabalhar diretamente com ele aqui. Então, assim, são coisas que mudam realmente a realidade. Agora, para isso, você precisa estar com o olho clínico e um olho treinável, né? Eu tenho um parceiro de negócio que ele diz assim, ó, para uma mente treinada, tudo é aula. Então você realmente precisa enxergar aprendizado em tudo. E aí você vai gerando experiência, experiência gera amadurecimento, e amadurecimento gera menos sofrimento e mais resultado. Não é verdade? Isso é verdade. Minha amiga, vamos acrescentar aqui algumas coisas para o final. Deixa eu ver o que... Estamos chegando ao fim. Vamos chegar ao finalzinho aqui. Enquanto você olhar aí, eu quero mandar um alô para toda a equipe aqui do CMP Advogados. Sigam também esse Instagram, porque eu faço parte lá. Trabalho todo de manhã, tô lá tentando Rita. Então, gente, fica aí. CMP ADVS, para vocês poderem ter aí segurança jurídica empresarial. Massa, pessoal, eu não conheço ainda, né? Mas se ela mandou um abraço, traga, o podcast está de portas abertas. Se for pra gente acrescentar, se for pra gente somar essa galera que nos acompanha, o Lucre Mais está de portas abertas aqui para recebê-los. Mando um abraço também, estendo aí um abraço meu a vocês, tá bom? Eu ia te perguntar o seguinte, sim, quais são as redes sociais, como é que a galera faz para encontrar você, minha amiga, e poder trocar uma ideia contigo? Pronto, gente, ó, eu vou falar bem sério agora. Se você realmente tem algum problema em registro de marca e você quer de verdade trazer uma solução empresarial para o seu negócio, você vai seguir o Job Soluções Empresariais, certo? Que é a minha empresa. E se você quiser mandar uma mensagem, tirar alguma dúvida, eu estou sempre aberta. Eu costumo dizer que eu não demoro 24 horas para responder, viu? Eu sou uma pessoa muito elétrica, então com 24 horas você vai ter sua resposta. Se tiver alguma dúvida sobre sua empresa, aí procura ciceraferreira.adm. Fica aí essa dica para vocês. Boa, galera, vai lá, segue, já manda um direct, manda um alô, se for o caso, mas vai, no mínimo tem que seguir, para que você possa acompanhar. Eu vi que você posta sempre uns stories, sempre umas dicas. Eu conto, sempre boto dicas, informação, massa, galera, uma coisa quente que está acontecendo no dia de empresas lá e jogo. Boa. Comunicando. Galera, o segredo é estar conectado a pessoas que trazem, que acrescentam e que geram negócios. Queria agradecer demais a todos que estão aí, mas a gente não acabou ainda. Peraí, calma. Minha amiga, antes de eu agradecer aos patrocinadores aqui, se você quisesse deixar uma mensagem inspiradora para a galera, eu acho que a internet ela tem esse poder. Eu acho que a gente veio de um tempo que não tinha a internet como é hoje, né? Acho que, por exemplo, meus filhos já nasceram nessa conexão. A gente não, a gente vem de um período que não tinha internet, a facilidade que a gente tem hoje. Eu, para fazer trabalho de escola, a gente tem a biblioteca, tinha que ir lá pegar um livro, aquela coisa toda. Hoje o livro tá aqui, todos os livros que você precisar, você faz a pesquisa, o ChatGPT já resume para você se você quiser. É verdade. Né? Então, assim, hoje é um universo
de facilidades. Por outro lado, também tem uma coisa bacana que a internet proporciona, que é o que a gente está fazendo hoje aqui, ficar gravado lá e a galera poder assistir amanhã, depois de amanhã, daqui a 30 dias, 60 dias, daqui a um ano. E aí eu não sei quando o pessoal vai assistir, mas qual a mensagem que você deixaria que seria atemporal e que ajudaria a galera que está do outro lado? Você que estava no YouTube passando e viu esse podcast e parou para assistir, é porque tem uma mensagem final para você. E você agora, nesse momento, vai pegar o link desse vídeo e mandar para 10 pessoas. Serão 10 bênçãos na sua vida que você vai estar fazendo, porque você vai estar abençoando 10 pessoas com esse conteúdo. Então, manda agora esse link para 10 pessoas. E se você quiser ficar mais abençoado, botar 20, 30, 40 pessoas, não importa. Então, multiplica a bênção para essas pessoas, porque o recado que eu tenho para dar agora é o recado que veio no meu coração, dizendo assim: não se preocupe, o sonho que eu coloquei no seu coração, eu vou solucionar para você. O meu nome é Deus, teu Pai. Show, galera! Massa demais. Isso é interessantíssimo, porque recai sobre o que a gente falou ainda há pouco. Então, se você chegou agora, volta lá ao podcast e você vai ver o que a gente conversou sobre a importância, né, da espiritualidade, estarmos bem espiritualmente, para que a gente reflita a luz, podendo abençoar a pessoa. Eu digo, sabe uma outra frase que eu digo lá no escritório, Cícera? Nós somos abençoados para abençoar. É verdade. Então, quando você falou essa situação de compartilhar, manda aí para 10, 20, 30 pessoas, do tamanho da tua fé, pode mandar. Por quê? Porque as pessoas que receberam esse conteúdo vão assistir e possa ser que ela esteja precisando de alguma dica que foi dita hoje aqui. Então, às vezes, tem gente que está pagando caro para poder ter acesso a um material, como você trouxe para a gente aqui, as dicas que você trouxe, e hoje está sendo passado aqui no Lucre Mais, sem custo. Então, é só você dar o play, ouvir, dar pausa, voltar, anotar, assistir de novo, enfim, fica à vontade. Mas encaminha para o teu amigo empresário que de repente está começando e está mais perdido que cachorro quando cai na mudança, ou cego em tiroteio. Então você tem que fazer o quê? Encaminha para essa pessoa, ajuda ele com essas dicas, espero que ele goste, e assim a gente vai crescendo e entregando cada vez mais conteúdos que vão mudar qualquer história, qualquer empresa. Se aplicados, o resultado é diferente, não é isso? É verdade. Minha amiga, quero agradecer demais. Eu que agradeço. Eu gosto muito de apertar a mão, porque pra mim eu sou daquele tempo. Apertou a mão, a gente validou o negócio. É negócio fechado. Então, muito obrigado por você ter vindo. Que Deus te abençoe sempre. Volte mais vezes. Amém. Vamos marcar outros episódios. Vamos fazer um episódio de 2 horas, que 1 hora foi pouco pra gente. A gente poder conversar mais e abençoar essa galera. Pessoal, queria agradecer a todos os patrocinadores, o pessoal que tem vestido a camisa aqui. Eu sempre digo que esse podcast nasceu de uma ideia de um contador louco que decidiu sair do escritório e gerar uma nova ferramenta de comunicação, de entrega, de um hub de soluções que realmente entregam valor à tua empresa. E aí vieram algumas pessoas que entraram comigo aí nesse projeto, como o Engaja Mais, que é uma galera que faz a diferença no marketing digital, tráfego, teu posicionamento. Então, se você ainda não conhece, vai lá, conhece essa galera, toque suave. Um abraço para Luciano Aquino, um parceiro, um amigo. J Barros Contabilidade, essa aqui, ó, dá pausa aí que é para você ver mais vezes. Então, a J Barros Contabilidade, que é o escritório o qual eu comecei, startei pela graça e misericórdia do Senhor. Estamos aí na caminhada todo esse tempo. Então, se você ainda não conhece a J Barros Contabilidade, @J Barros Contabilidade, manda um alô pra gente. Quem vem do podcast Lucre Mais diz assim: olha, assistiu o Lucre Mais. A gente faz uma mentoria de 1 hora, tirando todas as suas dúvidas empresariais, cobrando R$0. É cortesia. E aí tem Hellwell Pet Shop e várias outras marcas, Mateus Importes, que estão aqui conosco, pessoas que decidiram comprar a ideia desse contador louco. E se você, porventura, tem interesse em colocar a tua marca aqui e ela seja propagada, né, para todo mundo que assista, veja, entre em contato conosco, a gente tem espaço para colocar, não cobramos um valor exorbitante, na realidade é mais um apoio para a gente poder manter isso aqui, essa estrutura funcionando. É porque você está do outro lado, você não tem noção de quantas coisas a gente precisa movimentar, quantas pessoas estão envolvidas para a gente poder entregar esse material. Então, vem comigo, veste a camisa, manda um alô que a gente te coloca aqui como um dos nossos patrocinadores. Desde já, quero agradecer a todo mundo, quero pedir para continuar
se inscrevendo aí, ativando as notificações, encaminha. Cícera, muito obrigado por tudo, tá? Desculpa aí qualquer coisa, Foi maravilhoso. se eu não conseguir desenvolver mais coisas aqui, mas espero que você tenha gostado. Amei. Essa casa tá aberta A pra você. desenvoltura foi maravilhosa, me deixou muito à vontade. Não, você é a pessoa que dispensa comentários, né? Vamos definir uma pauta? Não, a gente vai conversar e daí vai fluindo. E o que fluiu hoje aqui foram informações muito ricas, né? Que muda, como eu falei, estruturam a empresa. Você começa com a base realmente sólida e foi de um bate-papo de quem já vive isso há muito tempo, né? E de quem está na luta atendendo empresários e resolvendo dor de cabeça. Eu acho que a vida é isso. A vida é a gente resolver problemas. Isso é verdade. Não é verdade? Soluções. Pessoal, então Deus abençoe a todo mundo aí, a todos vocês. Que Deus possa continuar abençoando vocês. E no próximo episódio estamos juntos aqui mais uma vez. Deus abençoe e até mais. Valeu!